Fala pessoal, beleza? Então, eu vim dizer aqui que eu vou retirar esse motor de indução e substituir pelo BLDC. E eu tenho boas razões para fazer isso, né? Então me acompanhe aí ao longo desse vídeo. Pois bem, primeiramente, o rotor desse motor aqui é relativamente pequeno. Ele é, digamos que ele tem 5 centímetros por aí. E o que é que isso provoca, né? Quanto menor o rotor, maior é a rotação que você tem que ter para obter potências elevadas. Esse motor aqui, no máximo, com a redução que eu tenho e a potência que eu coloco nele, né? Ele me dá uns 2.300 RPMs por aí. Se eu coloco mais do que isso, já que a bateria é 14 volts apenas, ele começa a cair a corrente de magnetização. E o que acontece? O torque vai reduzindo e tal. Então isso poderia ser resolvido colocando tensão maior e tudo, que era o plano inicial. Por isso que eu fiz aqui outro motor trifásico, etc. Mas daí o que acontece? Eu ainda teria alguns problemas, como o diâmetro do rotor. Eu não iria mudar o diâmetro, porque é o mesmo motor, né? Só por aí já vai reduzir o torque máximo que eu teria. Então, por isso que eu vou mudar para um motor de hoverboard. Não sei se é hoverboard ou overboard, depende aí, né? Tem um H lá no meio. Mas enfim, eu acho que vocês já sabem que motor é esse. Como se fosse um patinete sem guidon. Eu devo estar falando besteira, né? Mas o hoverboard, vocês conhecem aí. Procurem na internet, aí no Google Imagens, o que é hoverboard. Enfim, ele tem roda de 6,5 polegadas. É menor do que isso aqui, ó. Assim. Então, e ele tem 5 centímetros de largura. Quer dizer, a altura dele, né? Como se fosse um bolachão, né? Digamos assim. Então, só isso daí, ele mostra que ele tem um torque bem maior na mesma faixa de rotação do que o motor de tanquinho. Então aqui eu não posso colocar 20.000 rotações por minuto, por exemplo, porque a redução não me permite isso. Essa redução aqui, ó, ela é de 8 revoluções aqui para uma revolução na roda. E eu teria que usar uma de 20 para 1 para ficar ok. Mas, substituindo esse motor pelo motor de hoverboard, eu já vou ter muito mais torque na mesma faixa de rotação, porque o motor ele tem 6,5 polegadas de rotor, né? É bem maior do que o rotor desse cara, porque ele é a parte de fora que gira. Então esse motor ele vai casar muito melhor com a minha redução, essa minha redução caseira aqui, do que um motor de tanquinho, que possui um rotor menor. Então só aí já justifica aí muito a substituição desse motor por ele, né? Outra coisa, na posição atual que esse motor se encontra, é uma posição fixa. Eu coloco ele aqui no centro do quadro, beleza, pá. E ele não se mexe aqui, ó, porque é obrigatório de se apoiar nesse lugar. E o que é que isso... Qual é o empecilho, né, que isso causa? Ele me força a utilizar um esticador de corrente. Aqui, ó. E o que é que... Que tipo de problemas isso gera? Às vezes esse esticador ele não se desalinha. Ó. Se ele ficar um pouco para dentro ou um pouco para fora, ele vai sair. A corrente sai daqui, né? Se ele ficar um pouco para fora, a corrente escapole aqui por fora e cai. Se ele ficar um pouco para dentro, a corrente cai lá dentro. E daí lasca tudo, né? Caindo aqui, cai aqui na frente, etc. Então, o que é que eu imaginei também? Eu não vou colocar o motor de hoverboard aqui, ó, nessa posição. Eu vou colocar ele aqui na frente, ó, nessa posição aqui, ó. Eu vou pegar o controlador, colocar um pouco acima, porque tem espaço para isso, certo? Colocou ele aqui.
e deixo o motor de hoverboard por aqui assim. Daí eu já vou ganhar uma vantagem. Quer dizer, eu vou fazer toda uma estrutura de alumínio aqui, para deixar ele girando aqui na frente, ok? E daí eu posso deslocar o eixo do motor, porque como o hoverboard só tem eixo de um lado, vocês conhecem o motor de hoverboard, eu posso colocar um rasgo desse aqui, ó. Aqui não está aparecendo aqui, ó. Mas tem essa outra bike aqui. Esses rasgos aqui, para esticar a corrente. Eu faço exatamente isso aqui na estrutura de alumínio que eu vou colocar aqui. Tem um alumínio grosso aí. E daí eu vou poder esticar ele sem a necessidade do esticador. Porque dessa vez o motor vai ficar móvel. Eu posso colocar ele para cima, para baixo, entendem? E daí eu já elimino esse componente aqui. E isso para mim já é muito, muito interessante, porque a gente já fez um teste. Quando eu fixei esse cara, eu coloquei um pouco acima, assim, ó, para a corrente não funcionar tensionada, eu reduzi muito o barulho. Então é mais uma vantagem para essa mudança que eu pretendo fazer. A outra é, também, né? Esse cara, motor de tanquinho, ele não foi feito para colocar um pinhão aqui. Eu tive que fazer toda uma adaptação, né? O que acontece? A corrente ela pode cair para fora. Por isso que eu coloquei esse protetor de plástico aqui, ó. Ele impede com que a corrente caia para fora aqui. Mas ainda é livre para cair lá dentro. E às vezes, quando eu passo em uma lombada e tal, a corrente cai lá, para o outro lado. Mas isso é fácil de resolver. Eu simplesmente vou com a própria chave aqui. Inclusive tá até um pouco suja de óleo. Eu vou aqui, ó, pá, coloco de novo e pau na máquina, né? Coloco aqui de novo e continuo rodando. Mas é isso, esse empecilho sempre teve, né? Com o motor de overboard, como eu vou colocar essa catraca na carcaça externa dele, vai ser impossível, né, da corrente cair para o outro lado. Porque eu vou ter aquela carcaça lisa aqui, ó, do overboard. Então, a corrente não vai pender para o outro lado. E para o lado contrário, basta eu colocar essa mesma proteção lá. Ou seja, jamais essa corrente vai cair daqui. Talvez eu nem utilize esse protetor aqui, ó, porque eu vou poder trabalhar com a corrente fixa ali, né, sem o esticador. Porque também ocorre quando eu passo numa lombada, aqui tem como se fosse um efeito chicote, né? E esse esticador se mexe aqui, ó, que provoca a queda da corrente. Enfim, vários problemas que eu teria dificuldade para resolver mecanicamente aqui, né? Eu resolveria trocando para esse tipo de motor. Não só problemas mecânicos, como de elétrica também. Então são muitas vantagens para eu manter esse motor, né? Então esse teste com motor de tanquinho já acabou, né? A gente sabe que roda, porém é necessário ter uma redução boa, o que não tem. Eu já pensei mil e uma formas de substituir essa redução aqui, ó. Correia, etc. Mas nenhuma atendeu a questão de ser barato. Porque isso aqui são apenas peças de bike. Catraca de bike. Tudo isso aqui eu fiz novo, né? Tem vídeo aí eu fazendo. Então tudo isso aqui foi um custo muito baixo. Então eu não queria tirar essa natureza, né? Além de não caber outros componentes, né? Não cabe uma caixa de redução, né? Porque tudo tem que estar dentro desse espaço. Então o motor de hoverboard vai servir muito, muito, muito mesmo. Esse controlador